Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos para o terceiro vídeo sobre o tabernáculo de Moisés. E o assunto de hoje é o lugar santo. Quando nós falamos do tabernáculo e começamos a entender como Deus passou as exigências para o tabernáculo ser construído, e nós começamos a perceber como nós temos que ser sérios, percebemos a seriedade, percebemos a reverência que temos que ter diante de Deus, percebemos a profundidade e a devoção que nos são necessárias. Quando nós lemos Êxodo capítulo 26, que é onde Deus dá as instruções a Moisés de como deveria ser construído o lugar santo e o Santo dos Santos, que são os dois compartimentos cobertos do tabernáculo. Quando nós lemos Êxodo 26 e vemos como Deus foi minucioso em passar para Moisés, como ele queria o trabalho feito, como ele, com toda a reverência, toda a atenção que Deus exigiu de Moisés, a profundidade em obedecer aquilo que Deus mandava. E isso nos ensina muito hoje sobre devoção, sobre reverência, sobre como devemos fazer as coisas para o Senhor e como Deus leva a sério as coisas dele, como Deus leva a sério quando nós fazemos aquilo que ele nos ordena. E antes de Jesus morrer na cruz, ele bradou: está consumado. O tabernáculo, ele era uma sombra de tudo o que haveria de vir, né? Tudo aponta para Jesus, tudo no Antigo Testamento, a palavra de Deus, né, aponta para Jesus. E quando Jesus bradou na cruz: está consumado, e o véu do templo, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, foi rasgado de alto a baixo, o que foi consumado ali? Qual foi aquele brado que Jesus deu? O cerimonial do Antigo Testamento inteiro, Jesus cumpriu toda a lei. Foi cumprido, está consumado, foi cumprido todo o cerimonial do Antigo Testamento. Então todo aquele cerimonial foi deixado para trás. Ali Jesus estava abrindo um novo caminho, abrindo um relacionamento com o Pai, nos levando a ter um relacionamento com o Pai. E é sobre isso que o tabernáculo fala, sobre Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a cortina que dava acesso ao santo lugar e sobre os quatro tecidos que cobria o tabernáculo. Tem muito a nos dizer, tem um significado muito lindo e nós vamos discorrer sobre isso. Começando a falar sobre Jesus. Como Jesus, ele insistia em dizer que ele veio cumprir aquilo que já estava escrito. Eu quero começar falando sobre os dois discípulos na estrada de Emaús. Aqui quando Jesus ele ressuscita e depois da sua morte ele ressuscita, né? E em Lucas 24, nos versículos 25 e 27, ele diz assim, aqueles dois discípulos que estavam tão desmotivados, tão descrentes, né? Indo a caminho de Emaús, Jesus caminha com eles, eles começam a dizer o quanto estavam desanimados, porque Jesus tinha morrido. E Jesus diz para ele: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Como Cristo lá em Lucas, quando ele ressuscitou e se encontrou com aqueles dois discípulos que ele viu que estavam desmotivados, ele fez questão de dizer: mas vocês não sabem que tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas disseram, tudo que foi profetizado, explicava-lhes, nos explicava o que dele se achava, o que de Jesus se achava em toda a Escritura. Toda a palavra aponta para Jesus. E também quando Jesus apareceu vivo aos discípulos, também em Lucas 24, lá no versículo 44, ele diz aos discípulos: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha
que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Como Jesus, no Novo Testamento, ele faz questão de frisar que toda a palavra está apontando para ele, está dizendo sobre ele, está explicando sobre ele. E para falar do tabernáculo, nós precisamos falar de Jesus, porque o tabernáculo é, mais uma vez digo, uma sombra das coisas que viriam. Diz só sobre Jesus. E na entrada do tabernáculo, em Êxodo capítulo 26, dos versículos 36 e 37, Deus dá as ordenanças para Moisés como deveria ser a cortina de entrada do tabernáculo, que diz assim: farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino, trançado, obra de arte de bordador. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro fino, com seus colchetes também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Então, na porta do tabernáculo tinha uma cortina, e essa cortina era sustentada por 5 colunas de madeira de acácia, e eram recobertas de ouro fino. Então, aqui todo o passo a passo, todo o processo de construção desse tabernáculo foi recebido por Moisés, enviado por Deus a ele, falado por Deus a Moisés, todas as instruções. E para entrar no tabernáculo, tinha que passar por essa cortina, que ela tinha querubins bordados nela. E somente os sacerdotes, filhos de Arão, poderiam ter acesso ao tabernáculo. Podiam passar por essa cortina depois de se lavarem na pia de bronze, terem suas mãos e seus pés lavados. Após isso, eles poderiam entrar no tabernáculo, ter acesso ao santo lugar. E poderiam ministrar dentro do tabernáculo apenas após isso. Eles tinham que lavar as mãos e os pés na pia de bronze antes de entrar. E na porta do tabernáculo tinha cortina bordada. Ela revelava a santidade de Deus, vigiada pelos querubins bordados por toda a cortina. Então, uma cortina que tinha querubins bordados. No céu, Deus ele é rodeado por querubins. E a cortina revelava a santidade de Deus. E uma instrução do Senhor era que nessa cortina de entrada, tanto na cortina de entrada quanto na cortina de linho, que a primeira cobertura do tabernáculo, deveriam ter querubins bordados. E no véu, onde dava acesso ao Santíssimo Lugar. Em Êxodo 26, do versículo 1 ao 14, Deus dá as instruções para Moisés como deveriam ser a cobertura do tabernáculo. Tinha 4 tecidos, 4 mantas, 4 cobertas que Deus ordenou que fossem tecidas, construídas para cobrir o tabernáculo. E a última delas, a que ficava em cima, a que toda pessoa que passava via, eram as peles de texugo. A manta feita por peles de texugo. Se nós digitarmos hoje no Google imagens sobre texugo, nós veremos um mamífero, e que não era esse na época. Na época é um animal marinho. Texugo aqui na Bíblia fazia referência a um animal marinho. E a coberta final era feita, o tecido final que todas as pessoas viam era feita da pele desse animal. A cobertura exterior que todos viam era de pele de texugo. Elas eram resistentes e duráveis e muito simples em sua aparência. Então quem passava e via a cobertura simples do tabernáculo não poderia imaginar como era luxuoso lá dentro. O tabernáculo, todas as suas peças dentro dele eram feitas de ouro puro. Era a mesa dos pães do lado direito, feita de ouro, o candelabro do lado esquerdo feito de ouro, sem emenda. E o candelabro, ele iluminava todo o santo lugar. Então, a luz do candelabro refletia na mesa dos pães. E aquele ouro reluzente ali dentro. Imagina como era lindo e luxuoso. Eu imagino como era lindo dentro do tabernáculo. Só que quem passava de fora não tinha essa impressão.
porque o tabernáculo, pelo lado de fora, ele era muito simples. Então, no átrio tinha os materiais que eram de bronze, que era a pia de bronze e o altar de sacrifício. O que nós podemos perceber com isso? Que quanto mais os utensílios ficavam distantes do Santíssimo Lugar, eles eram de materiais mais simples. Quanto mais nos aproximamos do Santíssimo Lugar, os utensílios, o material, ele tem que ser mais refinado. E tem muitas mensagens que o tabernáculo nos traz. Como isso fala de Cristo? Como a cobertura do tabernáculo fala de Cristo? Porque a pele de texugo, o que a pele de texugo fala de Cristo? Fala de Cristo como homem. Fala de Cristo porque não havia nenhuma beleza externa no tabernáculo. Cristo, em Colossenses 1, diz que não havia nenhuma beleza. Quem olhava para ele não via beleza. E o tabernáculo, a parte de fora, quem passava não via nenhuma beleza. Pelo contrário, via algo simples ali, uma cobertura simples. E assim era Cristo quando ele veio para a terra. Quando ele montou o seu tabernáculo entre os homens. Como o profeta disse em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. E a última cobertura do tabernáculo fala disso, de uma beleza exterior que Deus não procura, de uma beleza exterior que Jesus não tinha, que em Isaías 53 diz que ele não tinha boa aparência, não tinha boa aparência dele. Mas quando entrava, quando nós conhecemos Jesus, quando nós vemos o interior, quando nós fazemos parte, há uma beleza inigualável que é revelada a nós. E assim também era com o tabernáculo. E nós vamos falar das 4 cobertas, dos 4 tecidos que cobriam o tabernáculo. A primeira coberta consistia em linho entrelaçado. A que dava contato direto com a parte interna do tabernáculo. Era de linho finamente tecido, juntamente com material azul, púrpura e escarlate, entrelaçados. As cores foram tingidas no linho. Então, essas cores tão fortes escolhidas por Deus, né? A púrpura, o carmesim, o azul, junto com o linho entrelaçados, faziam parte da primeira cobertura do tabernáculo. No tabernáculo havia uma progressão da parte interna agora para a parte externa. Na parte externa era uma progressão do que não chamava atenção pelos olhos. A parte interna não era bonita, não era luxuoso. Quando chegava na parte interna, era bonito. E aqui, olhando da parte interna para a externa, ele tem uma progressão do mais bonito para o menos atraente. Da primeira coberta de linho branco, tecida com azul, púrpura, escarlate, decorada com querubins. Essa era a primeira, a que dava acesso, o primeiro acesso ao tabernáculo, ao interior. Era uma cortina de linho branco, decorada com querubins. A pele de texugo sem atrativo que cobria do lado de fora, contrastada com uma cortina de linho branco, tecida com tecidos na cor azul, púrpura, escarlate e bordada com querubins que vinham da parte de dentro. E a cobertura final de peles de texugo não tinha nada de bonita. Imagino que um estrangeiro que passava devia pensar ao ver a tenda sem atrativos como ponto central da adoração a Yahvé. Quando passava um estrangeiro pelo tabernáculo e via aquele local tão simples, exteriormente falando, ser o ponto central da adoração, ele não podia imaginar como por dentro ele era lindo, como por dentro ele era luxuoso e como era detalhado, como tudo era minuciosamente detalhado na parte de dentro. Mas como tudo no reino de Deus, quanto mais profundamente nós buscamos as coisas de Deus, mais beleza e esplendor nós encontramos. Então, o atrativo nunca é pelos olhos. Tudo no reino de Deus é uma busca incessante. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, quanto mais nós buscamos mergulhar na presença de Deus, mais a beleza e esplendor de Deus nós encontramos. Mais beleza de Jesus é revelada a nós.
mas a majestade de Jesus é revelada a nós à medida que nós o buscamos, à medida que somos transformados. Cada uma das cobertas do tabernáculo apontava para Jesus Cristo. Cada uma dessas 4 cobertas que vinham por cima. A cortina interna com suas 4 cores e os querubins bordados no linho branco e fino, e a segunda coberta de pele de cabras, falam de Jesus Cristo e seu sacrifício. Então tem a primeira cortina de linho fino, a segunda cortina de pele de cabra, que fala do sacrifício de Jesus. Lembre-se do bode expiatório que levou os pecados da nação para o deserto, lá em Levítico 16, quando Arão pega 2 bodes e um é sacrificado no altar e o outro ele coloca a mão em cima da cabeça desse bode e confessa os pecados do povo de Israel e solta ele no deserto. Imagina o significado que isso tem. A terceira coberta de pele de carneiro tingida de vermelho. Então tinha a coberta de linho, em segundo lugar de cabra, a terceira de carneiro tingida de vermelho, que aponta para Jesus como nosso substituto, da mesma maneira que o carneiro era o substituto para Isaac. Então Cristo é o nosso substituto, nos substituiu como sacrifício para nos salvar, para levar os nossos pecados. Como exemplo de quando Abraão chamou o seu filho Isaac para ir oferecer adoração no monte, e ali Deus pediu a vida de Isaac. Só que no ato, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus impediu e providenciou um carneiro para ser sacrificado. E fala disso também, de sacrifício na cobertura do tabernáculo. Mas a última coberta era de peles de texugo, que também apontam a Jesus Cristo. Como as peles de texugo não tinham nenhum atrativo exterior, na sua aparência, assim Jesus era um israelita normal. Se nós tentarmos imaginar a aparência de Jesus, sempre tem que nos vir à mente um israelita normal, um homem com nada atraente, nada que fizesse pensar que ele fosse o Rei dos Reis. Porque não era interesse dele atrair as pessoas pela beleza externa. Tanto quanto quando ele escolheu Davi, quando ele mandou Samuel ungir um novo rei para Israel, ele falou: Samuel, não se atente para a aparência, porque eu vejo o coração. Nós precisamos aprender a ver o reino de Deus assim. Não atentar pela aparência, mas atentar pelo que está interno, atentar pela beleza interna, pela beleza que será revelada. E ninguém tinha qualquer ideia da aparência de Jesus. Jesus, ele era humilde de caráter, isso nós sabemos, pelos atos dele, pelo que a Bíblia diz dele, pelo que ele se revela a nós. Deus vivo, ressurreto hoje, nós sabemos que ele é humilde de caráter. E nós podemos não ter ideia sobre a aparência de Jesus, a não ser que ele tinha uma barba, porque Isaías falou da sua barba sendo arrancada, em Isaías capítulo 50, versículo 6. Então nós temos poucas coisas para saber como Jesus era, porque não é interesse dizer como ele era fisicamente. Mas aqui nós sabemos como ele nos amava, como Deus nos ama por ter dado o seu Filho, e como as coisas que estão dentro de nós são mais importantes do que o exterior, do que trabalhar uma casca, do que demonstrar aquilo que realmente não tem aqui dentro. Jesus, ele era um judeu e tinha uma barba. E isso é tudo aquilo que pode ser extraído da Bíblia e da história sobre a aparência dele. Mas a sua aparência era a mesma de qualquer israelita. Então, não temos que nos apegar a isso, a aparência física de Jesus. Porque a Bíblia fala que ele não tinha nenhuma beleza. Mas aquilo que ele revelou para as pessoas que o seguiram, para os seus discípulos, que nós colhemos até hoje. Aquilo que tinha no tabernáculo, que nos diz tanto, que do lado de fora era algo tão simples. E por dentro, algo tão luxuoso, com utensílios de ouro puro, com tecidos de linho puro, mas por fora ele não fez questão de demonstrar beleza. Em todo o tabernáculo havia uma clara semelhança com Jesus Cristo. Em todo. Todos os vídeos que nós vamos fazer dessa série,
nós vamos ver que em tudo, em cada detalhe, há uma clara semelhança de Jesus. Há uma clara semelhança de como ele queria atrair o seu povo. A pessoa que olha para a sua aparência exterior ou aparência física jamais percebe a maravilhosa beleza que está em Jesus. Quem se preocupa simplesmente com o evangelho da casca, que não quer mergulhar, não quer se aprofundar, que não quer viver um relacionamento, ele jamais vai vivenciar a verdadeira beleza que há em Jesus. Assim como apenas os sacerdotes estavam autorizados a entrar no santo lugar e ali ver aquela beleza, a beleza do ouro puro dos utensílios, a beleza das cortinas internas, a beleza dos bordados, das cores. O Senhor, ele nos fez sacerdotes, ele nos fez sacerdotes hoje. Você é um sacerdote. Jesus morreu e ele nos resgatou. Não precisa mais que um sacerdote entre uma vez por ano para fazer confissão de pecados para nós, porque Jesus já abriu esse caminho. Então nós só vamos desfrutar dessa beleza, beleza verdadeira, só dessa majestade revelada a nós, se nós entrarmos, se nós lavarmos nossas mãos, nossos pés e nos esforçarmos e entrarmos pela cortina e queremos ser santos como o Senhor é santo. Que você seja abençoado através desse vídeo e o Senhor te abençoe grandemente o seu coração em nome de Jesus. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.